Fala, galerinha, e aí, tudo tranquilo? E aí, como é que foram no Albert Einstein? Gostaram da prova? Prova legal, sempre alto nível de conhecimento, né? Os caras vão na alma dos conceitos biológicos, sempre dando muito privilégio às coisas que realmente você que se propõe a fazer medicina realmente tem que conhecer, um privilégio à citologia, um privilégio à fisiologia, isso sempre eu acho que tem que ser assim, né? Então, vamos dar uma olhadinha na questão? Vamos lá. Bom, a questão dizia o seguinte: considere a notícia sobre os testes para um anticoncepcional masculino. Olha que negócio interessante, né? Pesquisadores testam promissora pílula anticoncepcional masculina. A pílula age imitando a testosterona. Quando usada por homens saudáveis, uma vez ao dia por um mês, a pílula anticoncepcional passou em testes de segurança de tolerabilidade. Essa era a notícia, né? Então, colocaram isso como uma notícia de destaque, uma coisa realmente que chama muita atenção e tudo mais. Bom, aí vem as questões. Nós temos o item A e o item B. O item A, o cara jogou dentro da citologia. Você quer ver a questão? Na gametogênese masculina, que é a espermatogênese, das células localizadas na periferia dos túbulos seminíferos, deixa eu pegar a nossa canetinha, ó, da periferia dos túbulos seminíferos, que é o local onde ocorre a espermatogênese, né? A produção de espermatozoide, a divisão celular envolvida no processo é a mitose, é a meiose ou ambas? E justifique sua resposta. É lógico que você teria que, numa situação como essa, conhecer a gametogênese, não é? Com detalhes, tudo direitinho, tudo belezinha. Eu trouxe ela aqui para você, tá aí, não é? Demos um foco aqui e tal, tiramos aqui o testículo, os túbulos seminíferos ficam aqui dentro e tal, e eu coloquei que nós temos aí células germinativas diploides, um processo de mitose formando espermatogônias, que é conhecida como fase germinativa, até aí tudo bem. Aí nós temos um crescimento que na verdade é o G1S, G2, é a célula se preparando para sofrer meiose, né? E aí formando então o que a gente chama de espermatogônia, tá aí, né? Formando espermatócito primário, tá aqui. Formou o espermatócito primário, nós caímos na fase de maturação, que é onde tem meiose, meiose 1, separação dos cromossomos homólogos, forma-se o espermatócito secundário. Meiose 2, separação das cromátides irmãs, forma-se a espermátide. Depois fase de diferenciação, né? Ou espermiogênese, que formam espermatozoides. Só que é o seguinte, você tem que tomar muito cuidado, porque ele pede a partir da parede do túbulo seminífero. E esse processo que nós temos aqui, que é a fase de multiplicação, a fase germinativa, ela acontece durante a fase embrionária, depois começa a formação de gônadas, as células migram para o interior das gônadas, se multiplicam, as células que ficam germinativas, elas ficam entre os túbulos, elas não entram no túbulo, o que aparece a partir da parede do túbulo já é espermatogônia. Dá uma olhada aqui, ó. Isso já envolve aula de histologia. Você já tem que ter uma noção histológica, um corte histológico, só aquela aulinha seca de gametogênese, você não faz a questão. Olha a parede do tubo, isso aqui é a parede do tubo. Ó a primeira célula que aparece aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó, espermatogônia. Aí aqui esse crescimento é o G1, o S e o G2. Célula duplica o DNA e tal. Olha lá, espermatócito primário, percebe o tamanho dessa célula como está maior que a anterior? Já é o espermatócito primário. Primeira divisão meiótica, eu formo o espermatócito secundário. Segunda divisão meiótica, a espermátide. Em seguida, eu tenho a espermiogênese para poder formar os espermatozoides. Eu não tenho mitose na parte da gametogênese que ocorre dentro do túbulo seminífero. A mitose é fora do túbulo, que é para poder formar as espermatogônias. E aí a espermatogônia, então, já aparece dentro do túbulo e o processo é a partir dela. Então eu criei aqui uma resposta. Dá uma olhada. Na gametogênese masculina, a divisão celular envolvida é apenas a meiose. Se considerarmos o processo a partir da periferia dos túbulos seminíferos, ou seja, a partir das espermatogônias. Essa era a grande sacada. Aqui, então, cobrava-se citologia e, ao mesmo tempo, a parte de reprodução humana, a parte fisiológica, a parte histológica, para que você realmente conseguisse resolver essa questão e ganhar um 10. Espero que tenha dado certo no item A para você, tá bom? Vamos para o item B? Deixa eu voltar aqui
Ó, item B. A administração dessa pílula anticoncepcional provoca a elevação anormal do nível de testosterona no sangue, o que, por sua vez, inibe a produção dos hormônios hipofisários pelo organismo do homem. Cite o principal hormônio hipofisário que deve ser inibido e explique como essa pílula masculina tem ação anticoncepcional. Gente, para você responder essa questão de forma bem satisfatória, o que nós precisaríamos aqui? Que você lembrasse de como que é todo o esquema de produção de hormônio no homem. Sabe? Então eu fiz aqui um esquema, que é geralmente o esquema que a gente usa aí nas nossas aulas, que mostra que tudo começa pelo hipotálamo. Olha o hipotálamo. O hipotálamo libera um hormônio, ó, hormônio regulador das gônadas, né? Os hormônios gonadotróficos. Então, esse hipotálamo libera o GNRH. Esse GNRH, tá vendo o sinalzinho de positivo? Positivo significa estimula. Ele estimula a hipófise anterior, ou adenohipófise, para que a hipófise anterior possa liberar o LH, o hormônio luteinizante, e possa liberar o FSH, o hormônio folículo estimulante. Onde que o LH atua? Nas células intersticiais, ou células intersticiais de Leydig. Essas homenagens a gente vem batendo que já caiu tal. O nome mais usual é intersticial, mas creio que ele ainda vai aceitar. Esse LH, quando estimula a célula intersticial de Leydig, faz ela produzir testosterona. E a testosterona, então, atua tanto no sistema reprodutor como na estimulação responsável pela formação dos caracteres secundários do homem. Barba, pelo, voz, desenvolvimento muscular e etc. Muito bem. O FSH atua nas células de Sertoli, que é as células que ficam dentro do túbulo seminífero, nutrindo as células que estão formando espermatozoide, fagocitando restos celulares que existem aí dentro do túbulo seminífero, produzindo líquido para que o espermatozoide possa sair do túbulo seminífero e ir para o canal eferente e depois cair no epidídimo e etc. Você fala, professor, essa célula de Sertoli está escrito aqui que ela também estimula a espermatogênese. E sim, se ela não estiver presente fazendo tudo isso que eu estou citando, você não tem como ter espermatogênese, mas eu quero que você perceba que essa espermatogênese ela é estimulada tanto pela célula de Sertoli, que é estimulada pelo FSH, como o estímulo é potencializado pela testosterona. Tá vendo a testosterona? Ela também atua no testículo. E aí ela potencializa a ação da célula de Sertoli. Então ela tem a ação conjunta junto com o FSH para que a espermatogênese aconteça na velocidade de forma correta. Se você não tiver a atuação da testosterona, junto com o FSH, a espermatogênese não sai a contento, não fica legal. Então você precisava ter esse processo em mente, né, para poder começar a pensar na resposta. Você fala, professor, o que é essa inibina aqui? Inibina é o seguinte: célula de Sertoli, quando está muito estimulada pelo FSH, ela solta um hormônio chamado inibina, e o inibina dá um feedback negativo tanto com o hipotálamo quanto a hipófise anterior. Para parar, né? Significa que ela está sendo muito estimulada, é a forma de controlar a produção de hormônio. Mas o cara não falava de uma pílula feita de substâncias que simulam a testosterona, para que a taxa de testosterona fosse alta. Então o que acontece? Você tem que mexer aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para você poder, ó. Você tem que mexer aqui, ó. Ó, é aqui que você tem que mexer, ó. Deixa eu voltar aqui para você. Ó, é bem aqui, ó. Quando a taxa de testosterona fica muito alta, ó o feedback negativo, tanto com o hipotálamo quanto com a hipófise anterior. É aqui, ó. Só que ele pede para você qual é o principal hormônio hipofisário que vai ser inibido. Dá uma olhada, feedback negativo, ó, vai inibir, ó, o LH. Agora, eu acho importante, o principal é o LH, mas essa pílula anticoncepcional vai fazer também uma inibição do hipotálamo, inibindo a produção de GNRH. Com isso,
vai inibir o estímulo da hipófise anterior e não só o LH vai ser inibido, como também o FSH. Em contrapartida também vai ser inibido, porque tudo está ligado ao GNRH. Então eu marquei aqui, ó, o principal hormônio hipofisário inibido é o LH, o hormônio luteinizante. A pílula anticoncepcional masculina age por feedback negativo, quer dizer, está inibindo, né? Pois apresenta uma substância que imita a testosterona em doses altas e com isso a produção hipotalâmica de GNRH e a produção hipofisária de LH são inibidas. E aí você tem uma resposta nota 10. Aí eu acho que o cara vai te dar um 10. Você percebe o nível de complexidade tanto do item A quanto do item B. É o que eu falo sempre nesses grandes vestibulares, nessas grandes faculdades. O cara quer um aluno com conhecimento, não é razoável, um conhecimento muito top. O cara tem que ter uma noção muito cheia de detalhes para conseguir resolver uma questão dessa. Eu espero do fundo do coração que você tenha acertado o item A e o item B. Combinado, galera? Um abraço grande para vocês, boa sorte nos vestibulares e até mais. Valeu!